O esquema do Salvador. Toda vez que um homem está sendo gentil com você, ele está te oferecendo pau. Isso é tudo. Posso pegar isso pra você? Que tal um pouco de pau? Posso te ajudar com isso? Posso te ajudar com um pouco de pau? Você precisa de um pau? Chris Rock. O esquema do Salvador. A expectativa masculina beta de reciprocidade de intimidade, geralmente sexual, por problemas femininos resolvidos. Este é um comportamento aprendido desenvolvido que resulta do impulso natural dos homens para procurar dedutivamente a solução mais racional para um problema. É uma lógica linear. Eu preciso de sexo, mais as mulheres têm o sexo, mais eu preciso descobrir o que é necessário para eu conseguir sexo com as mulheres, mais eu vou me comportar, incorporar, me identificar com tais requisitos, igual a mulher irá retribuir com sua intimidade sexual. Não é preciso dizer que isto é simplista, na melhor das hipóteses, mas é a causa da maioria das frustrações dos homens com as mulheres. Os homens tendem a acreditar que as mulheres responderão tão racionalmente quanto eles mesmos ao se qualificariam para os seus desejos declarados. A manosfera está cheia de homens que podem dizer que isso simplesmente não é o caso por várias razões, mas, infelizmente, eles ainda acham que as mulheres devem cumprir e honrar seu acordo implícito. A falha fundamental do esquema do Salvador, também conhecido como Capitão Salva-Putas, é que é essencialmente uma intimidade negociada, e a intimidade negociada nunca é genuína. Você pode consertar o pneu furado de uma mulher, ajudá-la a sair de um aperto financeiro, fazer uma boa lasanha, dar-lhe o ombro perfeito para chorar, tomar conta de seus filhos e ouvi-la por horas ao telefone, e ela ainda vai transar com o namorado motoqueiro fora da lei porque sua intimidade com ele é desejo genuíno, não negociado e não comprometido. Ela quer fazer sexo com ele, ela não lhe deve sexo. O que o CFPS não consegue entender é que todo o apoio financeiro, emocional e confiável que você poderia oferecer a uma mulher não substitui o desejo químico bruto e absoluto. Alguns dos caras mais pobres, irresponsáveis e inconfiáveis geralmente fazem mais sexo do que qualquer CFP obediente e leal que sofre de esquema do Salvador, porque não há obrigação. Reciprocidade na natureza. A lei da reciprocidade e troca justa é bastante óbvia. A maioria dos animais sociais de alta ordem tem alguma compreensão inata da troca de recursos. Na verdade, você poderia argumentar que a união de pares, a estrutura familiar e os coletivos sociais são, em grande parte, baseados nesse acordo de troca compartilhada. Assim, é lógico que no curso da evolução humana também desenvolvemos essa ligação psicológica inata, tornando os homens propensos a dedutivamente vê-la como a menor distância entre o que temos e o que queremos. As dificuldades surgem quando, talvez inteligentemente, as mulheres aprendem a usar secretamente essa psicologia inata da troca dentro do contexto de uma estrutura social que lhes dá uma vantagem de recurso por pouca ou nenhuma troca própria. Assim, as mulheres modelaram uma norma social que reflete a posição de descartabilidade natural dos homens, e colocaram suas atenções e intimidades como recursos inatacáveis, tão valiosos que nenhum esforço da parte de um homem pode abertamente merecê-la. Quando uma mulher fica horrorizada com a noção de que deve ser obrigada a fazer sexo com um homem em troca de um jantar e um filme, mesmo em após várias ocasiões, essa convenção social é a raiz desse insulto. A dinâmica do protetor. É claro que o outro lado desse argumento é a dinâmica do protetor, que é a propensão natural de um homem em querer fornecer proteção à sua cônjuge. Ao longo de nossa história evolutiva, certos comportamentos psicobiológicos mostraram-se benéficos para a sobrevivência de nossa espécie. Liberações hormonais específicas estimulam diferentes emoções e reações comportamentais como resposta aos nossos ambientes. As mulheres, por exemplo, produzem volumes maiores de oxitocina e estrogênio, provocando assim uma sensação instintiva natural de bem-estar e a vontade de alimentar seus filhos, que também, curiosamente, é liberada após o orgasmo feminino. O mesmo é verdade para os homens. Sendo geralmente fisicamente mais fortes e possuindo de 12 a 17 vezes os níveis de testosterona das mulheres, os homens desenvolveram coquetéis químicos próprios e, portanto, sentem um instinto de proteção natural quando ativados. O conflito surge quando o CFP confunde esta dinâmica do protetor com o esquema do salvador. Os sentimentos naturais derivados de sua bioquímica servem apenas para reforçar sua mentalidade salvadora e solidificá-la como parte de sua personalidade.
Mesmo quando o comportamento repetido de uma mulher contradiz diretamente essa noção de intimidade recíproca por ajuda, ou sua ideia de proteção, o esquema do Salvador apenas a racionaliza como sendo inconsistente com uma única mulher individual. Esta então é a raiz do esquema do Cavaleiro Branco, troca de proteção pela intimidade, ou seja, sexo. E, mais uma vez, as mulheres habilmente, quase subconscientemente, usam essa dinâmica para organizar uma troca de recursos benéfica, mas desigual.